Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos e pedimos, Paizinho, dirige este tempo, faz, Senhor Deus, a tua vontade e que esta palavra possa trazer bênção para muitas vidas. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Estamos estudando a Bíblia, visão panorâmica. Já vimos o Antigo Testamento e estamos no Novo Testamento. Já vimos os Evangelhos, Atos, que é a história da formação da igreja e expansão. E agora estamos estudando as cartas. São as cartas de Paulo primeiro. Vamos lembrar o nome das cartas? Cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. 10 cartas às igrejas, 3 cartas pastorais e Filemão, carta a um amigo. Muito bem. Então, essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele tinha sido açoitado em Filipos e foi para Tessalônica, cidade importante de 200 mil habitantes, estratégica para a divulgação do evangelho. Paulo chega ali e, como de costume, ele vai na sinagoga. Ele vai 3 sábados na sinagoga. E ali, então, ele explicava sobre as Escrituras. Ele arrazoava, ele expunha, ele demonstrava que Jesus era o cumprimento das profecias. Ele era o Messias esperado e profetizado. E era necessário que ele padecesse. Alguns judeus, uma multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas foram persuadidos. E ali se formou, então, a igreja de Tessalônica, funcionando em 3 semanas. Mas suscitou a inveja dos judeus. E eles se juntaram a alguns malandros, alguns homens maus, e alvoroçaram a cidade. Assaltaram a casa onde Paulo estava hospedado. Era a casa de Jason. Jason, que era o hospedeiro, foi preso e eles diziam que Paulo e os apóstolos estavam pregando contra César, porque eles diziam que Jesus é rei e Roma não tolerava motim. Houve muita confusão, muita tribulação, soltaram Jason sob fiança. E Paulo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. De Bereias foram para Atenas e de Atenas para Corinto. E é em Corinto que ele vai escrever esta carta. E a outra carta também. Ali em Corinto ele vai ficar 1 ano e 6 meses. E Tessalonicenses vai trazer ensinamentos sobre a segunda vinda de Jesus. Então vamos aos capítulos. Capítulo 1, sempre Paulo mantém o estilo dele. Ele se apresenta, ele faz a saudação e a oração. Então, Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano é o Silas, que é o grego e o hebraico, né? Então, os 3, ele escreve a carta, mas é como se eles fossem também mandantes daquelas notícias. Graça e paz. Eles eram os companheiros. Eles estão desejando a igreja nascente lá de Tessalônica, graça e paz. É a oração de graças a Deus que eles dão pelos tessalonicenses, pela fé que eles estavam tendo, uma fé operante, produtiva, pelo amor, o esforço que eles tinham uns para com os outros e pela firmeza da esperança. Paulo sempre vê a parte boa, ele elogia a igreja, para depois falar as coisas que precisavam ser ditas. Vocês foram escolhidos do Senhor
E a mensagem que foi levada para vocês foi levada com o poder do Espírito Santo. Vocês receberam a palavra em meio de muita tribulação, mas com alegria. Alegria que só vem do Espírito Santo. E se tornaram modelo para as igrejas na Macedônia e Acaia. O testemunho de vocês teve repercussão, grande repercussão. A fé divulgada, os tessalonicenses deixaram os ídolos para servir a Deus. Estava todo mundo comentando. E servir a Deus e esperar o seu filho, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dos mortos e que nos livra da ira que há de vir. Então, Paulo está falando, escrevendo para os Tessalonicenses. Foi o primeiro capítulo. O segundo capítulo é o ministério de Paulo em Tessalônica e os seus cooperadores. A nossa visita a vocês não foi inútil. Nós fomos maltratados em Filipos, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho, aprovados por Deus e para agradar a Deus e não aos homens. Como apóstolos, nós poderíamos ter sido um peso para vocês, mas fomos bondosos, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Vocês se tornaram muito amados por nós. Certamente se lembram do nosso trabalho e fadiga, noite e dia, para não sermos pesados a ninguém. Tratamos vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou. Agradecemos a Deus porque vocês receberam a palavra como realmente ela é, palavra de Deus. Tornaram-se imitadores das igrejas que estão na Judéia. Vocês sofreram como elas, as igrejas da Judéia. Eles sofreram com seus contemporâneos e eles mataram Jesus. O Senhor Jesus que veio para salvá-los. E os profetas também eles mataram e os perseguiram. E vocês estão passando por isso também. Desagradam a Deus, quem persegue o Evangelho, são hostis a todos, se esforçando para impedir de falarmos aos gentios e estes serem salvos. Então, toda essa turbulência que houve ali em Tessalônica, para impedir o aumento do Evangelho. Mas isso, eles acumulam seus pecados, e sobre eles veio a ira de Deus. Com muita saudade, quisemos visitá-los 2 vezes, mas Satanás nos impediu. Vocês são a nossa esperança, a nossa alegria e coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Capítulo 3, ele fala que não está mais suportando o cuidado, o que está acontecendo com a igreja de Tessalônica. Eles não conseguiam ir lá. Então, ele decidiu enviar Timóteo, que é o irmão e cooperador no Evangelho. Para quê? Para fortalecê-los e animá-los. E para saber a respeito da fé que vocês têm. E para que o tentador não seduzisse vocês. Timóteo foi para confirmar, para levar novamente a mensagem de salvação. Aí Paulo diz assim, Timóteo acaba de chegar dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, das boas recordações que guardam de nós e que, como nós, vocês também desejam ver-nos. Somos gratos a Deus pela alegria que temos diante dele por causa de vocês. Insistimos em orarmos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à fé de vocês. Paulo queria ensiná-los mais, aprofundá-los mais no conhecimento de Jesus. Que Deus, o nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem esse encontro e que o Senhor faça transbordar o amor entre nós. Fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de Deus, o Pai, na vida de Jesus, com todos os seus santos.
No capítulo 4, irmãos, já os instruímos como viver para agradar a Deus, e vocês estão procedendo assim. Cresçam nisso cada vez mais. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Cada um saiba controlar o seu corpo. Não sejam dominados por paixões desenfreadas, como os pagãos fazem. Ninguém prejudique o seu irmão. Deus nos chamou para a santidade. Quem rejeita estas coisas está rejeitando a Deus. Amem cada vez mais os irmãos em toda a Macedônia. Esforcem-se para ter vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos. Andem decentemente e não dependam de ninguém. Não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aqui, o que dormem, os que morreram. Para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. É a palavra de Deus que nos ensina, que nos consola e que nos anima. Capítulo 5. A vinda do Senhor, de Jesus, a vinda de Jesus, a segunda vinda. Ele já veio a primeira vinda, agora aguardamos a segunda vinda. Será repentina, como o ladrão. Será um dia comum. Por isso, vigiemos. Somos do dia. Acatem com apreço os que trabalham entre vocês. Vivam em paz com todos. Admoestem os insubmissos. Consolem os desanimados. Amparem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Retribuam o bem com bem. Regozijem-se sempre. Orem sem cessar. Deem graças em tudo. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Julguem tudo e retenham o que é bom para vocês. Abstenham-se do mal. Que o Deus da paz os santifique, que todo o espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Ele é fiel e fará isso, nos ajudar na santificação, na vida de santidade. Orem por nós. Saúdem todos com um beijo santo. Leiam a carta a todos os irmãos. A carta de vocês e a carta que vai para Laodiceia também. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Paulo, ele amou essa igreja. Por 3 semanas só, mas tudo que ele tinha para dar, ele deu naqueles dias. E ele vai então voltar. Mas ele escreve esta carta porque ele tinha cuidado com aqueles que foram discipulados, aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. A Bíblia tem essa capacidade de nos animar, de consolar, de ensinar quem é Deus para nós, o que Deus fez, o que Deus faz, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso tempo. Que Deus nos abençoe, que sejamos fiéis, como Paulo disse, ele estava contente de ver o crescimento da igreja de Tessalônica, contente de ver o amor que eles tinham uns pelos outros e contente daquilo que eles já sabiam sobre Jesus, que ele ia voltar um dia para buscar aqueles que entregaram suas vidas a ele. Que Deus nos abençoe.